Alguns se recordarão que a teoria da imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro se baseava justamente em um brocardo em inglês que dizia "Kings do not make wrong", algo parecido. O que significava que havia uma presunção de infalibilidade nos atos praticados pelo chefe de Estado, fosse ele um monarca, fosse ele um presidente constitucional. Essa teoria, evidentemente, não é mais compatível com o estado atual das coisas. E tanto é verdade que inúmeros países, a partir da década de 70, adotaram legislação interna que justamente trata do tema da imunidade jurisdicional do Estado estrangeiro, já não sob a perspectiva da infalibilidade do chefe de Estado, mas sim a partir do pressuposto de que todos são iguais e que, portanto, todos podem falhar. Estranha-me que, numa sociedade organizada como Honduras, pretenda-se considerar como uma sucessão constitucional aquilo que foi, e não há a menor dúvida, um golpe de Estado. Nas sociedades organizadas, os atos praticados por um chefe de Estado estão debaixo do escrutínio de dois tipos de órgãos que existem em todas as sociedades organizadas, que é o Parlamento, onde se faz um juízo político, e na Corte Suprema, onde se faz um juízo de caráter judicial para considerar crimes de responsabilidade do chefe de Estado. Não me consta que o presidente Zelaya tenha sido ouvido previamente ao golpe de 28 de junho deste ano pela Corte Suprema hondurenha, quando da consideração dos atos que a Corte entendeu representassem um descumprimento das normas constitucionais hondurenhas. Me parece estranho que se fale de uma sucessão constitucional quando, em aplicação, em execução de uma ordem cuja legitimidade é absolutamente duvidosa, de um órgão judicial, as Forças Armadas tenham entrado na residência do Presidente da República às 5h45 da manhã de um domingo e o tenham posto num avião e o tenham despejado em um outro país. Isto não é sucessão constitucional. Isto sim chama-se um golpe de Estado. Sucessão constitucional houve no Brasil em 1992, quando então o Presidente da República foi submetido a um juízo político e foi substituído constitucionalmente pelo seu sucessor, o então Vice-Presidente da República. O que nós temos diante de nós neste momento, senhor Presidente, é a perspectiva de chegarmos ao final de novembro deste ano e passarmos a enfrentar um outro problema, além daquele que nós já enfrentamos hoje, que é a não aplicabilidade plena da Carta Democrática Interamericana. Nós teremos que tomar uma decisão relativamente aos resultados das urnas do final de novembro deste ano. E creio que, se até lá nada fizermos, seja aumentando a pressão, como fizeram, por exemplo, os Estados Unidos ontem, tomando a decisão de suspender a concessão de vistos a cidadãos hondurenhos, salvo em alguns casos específicos. Se não aumentarmos a pressão, esta visão que nos trouxe o senhor secretário-geral prevalecerá até o final do mês de novembro. E aí nós passaremos a ter um outro problema. O que fazermos, coletiva ou individualmente, em relação ao novo governo que surgirá eleito das urnas? O representante permanente da Argentina
apoiado pela delegação do Brasil, sugeriu, numa reunião do Conselho Permanente, que se aprovasse uma resolução do Conselho Permanente em que se dissesse que, na ausência da restauração da ordem democrática em Honduras, na ausência da restauração do Estado de Direito em Honduras, o que implicaria o retorno do presidente Zelaya às suas funções, para as quais ele foi eleito pelo povo hondurenho, sem que isso tivesse ocorrido, que os Estados-membros não reconheceriam o governo que saísse eleito das urnas em final de novembro. Este é o nosso desafio. Num primeiro momento em que a Carta Democrática Interamericana é aplicada, nós não podemos transacionar. Nós teremos que ser absolutamente fiéis àquele compromisso que todos os nossos países assumiram quando aprovaram a Carta Democrática Interamericana. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, embajador. Embajador Castillo, Costa Rica. Gracias, señor presidente. En primer lugar, deseo agradecer el informe que nos ha presentado hoy el secretario general sobre los trabajos que hizo la delegación de la OEA en Honduras. Y solamente, de manera muy breve, quiero referirme a un punto, y es la explicación del régimen de facto de que la destitución y expulsión del presidente Zelaya fue una transición constitucional. Eso no es más que un subterfugio legal por lo siguiente. Si bien en Honduras la propia Constitución no contempla la inmunidad de los funcionarios públicos, presidente de la República, vicepresidentes, diputados y otros, hay un instrumento internacional suscrito y ratificado por la República de Honduras, que es nada menos que el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla el debido proceso. La sanción que prevé la Constitución hondureña para quien promueva la reforma de ciertos artículos de la misma Constitución es una sanción, y una sanción no se puede dar por impuesta automáticamente, requiere, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, la aplicación de un debido proceso. Y eso es lo que le faltó a los hondureños que dieron el golpe. Simplemente es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Castillo. El representante de Canadá, Pierre Giroux, tiene la palabra. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais premièrement remercier le secrétaire général pour son excellent rapport sur la récente mission de l'Organisation des États américains au Honduras. Le Canada était très heureux de participer à cette mission spéciale qui nous a permis de mieux comprendre la situation locale et surtout de réaliser la profonde division qui existe dans ce pays. L'échange ouvert que nous avons eu avec les acteurs sociaux et politiques au Honduras nous ont permis d'avoir une connaissance immédiate qui nous permettra de mieux comprendre quelles sont les étapes que nous devons maintenant poursuivre. We reiterate that the San Jose Accord is the best way forward for national reconciliation in Honduras, and we urge players to move to support it. Work remains to be done in negotiating the details of the accord, which we encourage the U.S. to lead on. Our goal was to listen, exchange ideas, and advance the signature of the San Jose Accord. Although some progress has been made, much more work needs to be done. We continue working with our other partners to gain further ground in resolving this issue. We continue to support the Accord and the commitment to work with the U.S. to see a resolution, and we look forward to pursue the discussions within this body,
maybe not today, but eventually, on what next steps we should collectively be doing to further the agreement on the San Jose Accord. Thank you, Chair.